A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar nesse dia com você uma porção da palavra do Senhor, que encontra-se em Filipenses, no seu capítulo 1, no seu verso 6, diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse texto, ele é um texto muito conhecido, é um versículo muito conhecido. Ele está num contexto onde Paulo estava preso. Paulo estava preso por defender o Evangelho, por falar de Cristo. Houve perseguição à sua vida e ele foi preso. E desde a prisão, ele conseguia manter contato com os seus discípulos, com os seus irmãos de fé. E ele escrevia cartas, e uma delas é essa carta direcionada aos irmãos da igreja em Filipos, os filipenses. Paulo anima o povo, anima a igreja em Filipos. Naquele momento, a igreja estava triste. A igreja estava em conflito, porque Paulo estava preso e a igreja precisava de uma palavra de ânimo, uma palavra que direcionasse o caminho deles. E Paulo, mesmo dentro de uma prisão, teve a oportunidade de escrever uma carta aos filipenses. E com todo o amor, com todo o carinho, ele escreveu essa carta. E o cerne desta carta está neste versículo que nós acabamos de ler. Paulo convida a igreja a perseverar, a igreja a não temer, porque Deus está no controle de todas as coisas. Paulo chama a igreja à responsabilidade, chama a igreja e diz: ó, irmãos que congregam em Filipos, eu estou plenamente certo, ou seja, sem dúvida alguma no seu coração, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele impulsionou a igreja em Filipos a perseverar. Porque nesta vida nós não podemos ser enganados por nós mesmos, achando que não teremos lutas, que não teremos aflições, que não teremos dificuldades. Exemplo eu acabei de dar a todos os que estão ouvindo. Paulo, um homem que teve um encontro com Cristo, que saiu de perseguidor de Cristo a ser perseguido por Cristo, por causa do nome de Cristo, né? Então ele é um exemplo para mim e para você, de que a aflição ela pode ocorrer nas nossas vidas, sim. Mas a diferença da aflição, quando ocorre na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus, a diferença está é que Deus está no controle. Ele sabe o porquê que nós estamos passando por aquilo. Ele sabe também a capacidade que nós temos de carregar aquele fardo. Deus conhece cada um de nós e sabe a resistência de cada um face às lutas. Sempre o Senhor nos dará o escape. Foi assim na vida de Paulo e também será assim na sua vida e na minha vida. Que nós possamos entender que este versículo que fala daquele que começou a boa obra, ele há de completar, isso é verdade nos nossos dias. E se fosse para colocar um título a esta reflexão, eu colocaria assim: os projetos de Deus são infalíveis. Deus
tem projetos para a minha vida, Deus tem projetos para a sua vida. E quando nós começamos a interpretar o que significa projeto, significa desejo, significa intenção de fazer algo no futuro, significa plano, significa uma descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. Essa é a definição que nós temos da palavra projeto. O projeto, ele tem início, meio e fim. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ele tem um projeto específico para a sua vida. E esse projeto já se iniciou. De repente ele está no meio. E um dia ele vai acabar. E quando acabar o projeto, Deus vai colocar um outro projeto para você. Porque os projetos de Deus, eles são diversos. São diversas áreas das nossas vidas. E você tem que focar nisso, porque aquele que começou esse projeto na sua vida e na minha vida, ele vai completar. Se você tem o projeto da criação dos seus filhos, fique tranquilo, coloque nas mãos de Deus, busque os princípios do Senhor Jesus para educar os seus filhos e você vai ver que um dia esse projeto será concluído. De que forma? Seus filhos serão bem educados, seus filhos farão a diferença nessa sociedade corrupta, pervertida, seus filhos serão luzeiros neste mundo. São vários projetos que Deus coloca nas nossas mãos, caros ouvintes. Você de repente tem o seu projeto da sua profissão, o projeto já se iniciou, você já terminou o seu ensino médio, você já está entrando na faculdade, daqui a pouco você vai se formar, vai entrar no mercado de trabalho, vai conseguir um trabalho abençoado e você vai trabalhar. O seu sonho do seu emprego chegará. O projeto de Deus é assim na nossa vida, tem início, meio e fim. Porque quem promete nas nossas vidas é o Senhor. Independente de qual seja o projeto que você tem aí hoje nas suas mãos, entenda uma coisa. Sabe qual é a diferença entre o ser humano e Deus quando o assunto é projeto? Muitas das vezes nós abandonamos o projeto que nós temos. Às vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos debilitados, incapazes, enfim. Aí nós abandonamos os projetos. Deus não. Deus, ele não abandona o projeto. Ele é fiel. Quando Deus começa algo, ele termina algo em glória. Quando Deus tem um plano na nossa vida e tem na sua, ele já começou essa boa obra e ele vai completar, porque ele não é filho do homem para que minta e nem para se arrepender. Quando Deus fala, esse é o projeto, acabou, ele vai ter início, meio e fim. Eu peço a você que entenda que muitas das vezes eu e você, pela nossa incapacidade, pela nossa incredulidade, podemos atrasar, retardar o projeto que Deus tem na nossa vida. E nesse dia o Senhor está dizendo para mim e para você, tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, não desista, continue, foque em Cristo. Porque Deus sabe qual é o melhor projeto para cada um de nós e como nós podemos administrar esses projetos. Os projetos de Deus são infalíveis. E o grande projeto, o projeto mais lindo que ele fez, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um exemplo de cumprimento de projeto de Deus na nossa vida. Deus viu que o homem, não haveria como o homem se aproximar dele pelo pecado, pela forma errada de viver. O homem teve várias oportunidades e ele não conseguiu cumprir tudo aquilo que estava escrito em uma lei. Era impossível para o homem. É impossível para o homem. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, disse, vou sacrificar o meu filho. Vou fazer com que meu filho desça. Vou fazer com que meu filho mostre a esse mundo como é que tem que andar. Vai mostrar a esse mundo como tem que planejar, como tem que projetar, como tem que viver.
É isso que o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. E Ele entregou a sua vida por nós. Esse projeto é um projeto que se não fosse esse projeto, a conclusão deste projeto, eu não estaria aqui e nem você estaria aí. Jesus Cristo, Ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. O projeto de salvação da humanidade, o Senhor concluiu em Cristo Jesus. E hoje, nós estamos vivendo nesta graça, nesta bênção imerecida, que nenhum de nós merece nada. Mas a infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus nos diz: projete, não desista, porque eu estou contigo. Coloque todos os seus sonhos, meu irmão, minha irmã. Caro ouvinte, coloque todos os seus sonhos, os seus projetos nas mãos do Senhor. Persevere e Ele vai te conceder a vitória. Que Deus possa te abençoar, abençoar os seus projetos, abençoar a sua família, o seu dia, em nome de Jesus. Amém.